Oi gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi com a história de Raabe. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar dessa história da Raabe, né? Ela ficou muito conhecida e muitas pessoas falam dela nas ministrações ou citam ela. Então eu vou compartilhar com vocês algo que eu observei, algo que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu estava meditando ali na história dela. Já li algumas vezes, mas Deus sempre fala de uma forma diferente. Então, vamos ler aqui Josué, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Você já conhece um pouco dessa história, né? Josué enviou os espias para espiar a terra. E aí eu vou adiantar aqui para o versículo 9, que foi algo que o Senhor assim falou fortemente ao meu coração quando eu li. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E aqui ela segue falando, né, dos feitos do Senhor. Algo que me chamou bastante atenção nesse versículo 9 é que a gente vê uma característica em Raabe que nós cristãos temos que ter. Todo cristão tem que ter isso, gente. Que é o quê? Temor ao Senhor. E eu anotei aqui no meu devocional, só para vocês entenderem, eu anotei aqui. Raabe não conhecia ao Senhor de perto. Ela não era íntima do Pai. Ela não conhecia Deus. Ela fazia parte de um lugar onde a presença de idolatria era muito grande. Eles serviam a outros deuses, a deuses estranhos. Então ela não conhecia o Deus verdadeiro, mas ela temia ao Senhor somente por ouvir falar nos seus feitos. Ela não era próxima do Pai, mas conforme ela ouvia falar de Deus, acerca das coisas que ele fazia e que ele faz, ela temeu ao Senhor. Então, uma característica de Raabe que ela tinha, muito nítida, que todos nós temos que ter: temor ao Senhor. E eu percebo que algumas pessoas não temem ao Senhor. Vivem de qualquer jeito, fazem as coisas assim sem nenhum direcionamento, não temem a Deus. E olha que eu estou direcionando essa palavra para pessoas que conhecem a Deus, que são frequentadoras de igreja, que são cristãs, mas que não têm temor a Deus. Eu vejo isso nitidamente. Infelizmente, isso é terrível, mas é a realidade. Então, olha o exemplo que Raabe traz para nós aqui, nesse capítulo. Ela temia ao Senhor somente por ouvir falar, gente. Isso é muito tremendo. A gente vê que o povo de Israel, que estava com Deus, caminhando com Deus, e Deus fazia sinais e prodígios, e ainda assim, eles murmuravam. Aquilo que Deus havia feito no dia anterior era como se não tivesse nenhuma validade. Precisava Deus fazer algo novo todos os dias para que eles continuassem crendo, e ainda assim eles reclamavam e murmuravam. E a segunda coisa que a gente vê em Raabe, a segunda característica é a ausência de incredulidade. Ela ouviu falar de Deus e ela acreditou. Ela teve convicção de que realmente o Deus verdadeiro, ele existe e que ele é um Deus real. Ela acreditou. Nós vivenciamos muitas coisas que o Senhor faz acerca de nossas vidas de perto e ainda assim, algumas vezes, em algumas situações, conseguimos ser incrédulos. E não acreditamos naquilo que o Senhor falou que vai fazer no próximo dia, sendo que Deus já fez coisas lá atrás. Mas é como se o que foi feito lá não serve para a gente continuar crendo que Deus é capaz de fazer as demais coisas que ele tem falado. Então, Raabe, ela não havia experienciado ainda um encontro real com o Deus verdadeiro. Ela não conhecia de perto, mas ela cria, ela acreditava. Ela falava com convicção, ela tinha fé. Olha que incrível. E olha que, aos olhos dos homens, ela não tinha valor nenhum, mas ela tinha fé naquilo que ela ouvia falar acerca de Deus. E a gente vê que o povo de Israel, em vários momentos da história, se comportavam com murmuração e incredulidade, sendo que eles vivenciavam os milagres de Deus o tempo todo, de perto, dia após dia. Parecia que tudo que Deus fazia para eles ainda era pouco. Precisava de mais. E ainda assim não era suficiente. E eu paro para pensar que às vezes nós agimos assim. É como se tudo que o Senhor fizesse não fosse suficiente para que a gente continue crendo que Ele é Deus, que Ele é fiel e que Ele fará todas as coisas que Ele tem falado. Então, nesse contexto, a gente vê o quanto que ela foi exemplo, mesmo sendo
uma pessoa, né, desvalorizada pela sociedade por conta do que ela fazia, a área em que ela atuava, que a gente sabe, não posso ficar falando aqui por conta da plataforma, mas você conhece a história e sabe do que eu tô falando. Então, Raabe possuía duas características que todo cristão deve ter obrigatoriamente. Então, nós precisamos aprender isso aqui, gente. Foi uma coisa que eu aprendi nessa história, que eu preciso ter temor ao Senhor, é levar Deus a sério, é entender que Deus não é brinquedo, que Deus não é menino, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e ter a ausência de incredulidade, gente. Se Deus falou que vai fazer alguma coisa, creia que Ele vai fazer. Creia que Ele fará, porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não brinca. Então, nesse contexto, quando a gente para observar Raabe, que era, né, e o povo de Israel, que era o povo de Deus, quem foi exemplo de fé? Aqui, comparando os dois, quem foi exemplo de fé? Raabe foi um exemplo de fé. Gente, que nós possamos aprender com essa história aqui. E eu confesso que eu já li algumas vezes, mas cada vez que a gente vai lendo a Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E Deus falou fortemente isso aqui. Raabe foi um exemplo de temor ao Senhor, um exemplo de pessoa que teve ausência de incredulidade. E ela acreditava só em ouvir falar. Às vezes a gente quer ver para crer, mas a lógica é crer para ver. Porque Deus é Deus e Ele faz. Amém, gente? Esse foi o vídeo aqui. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa história. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.